Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luiz Fernando Almeida, sou engenheiro de segurança especialista na área de segurança do trabalho. E hoje a nossa conversa inicial será com a Vanessa Almeida, proprietária da empresa Excelência Segurança do Trabalho, e também com os convidados Roberto, Rodrigo, Romério e Galberto, os quais fazem parte da tropa de elite da Excelência Segurança do Trabalho. Nosso papo vai ser muito interessante, pois além de falar sobre a parte de segurança do trabalho, vamos falar sobre incêndios, vamos falar por algumas situações vividas por esses instrutores, pela tropa de elite da Excelência, e muitas coisas vocês vão ver que vai estar relacionado diretamente à segurança do trabalho. Então, pessoal que segue nós aí tanto nas redes sociais, deixa o like. Aqueles que não seguem também, compartilha esse conteúdo, porque esse conteúdo ele vai ajudar a salvar muitas vidas pelo nosso Brasil. E nesse primeiro momento, nós trouxemos a Vanessa Almeida, com mais de 14 anos de experiência na área de segurança e medicina do trabalho. Ela é formada em administração, pós-graduada em marketing e varejo e proprietária da empresa Excelência Segurança do Trabalho. Vanessa, seja bem-vinda. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo certo. Vanessa, nos conte quem é você. Bom, a Vanessa é uma mulher, hoje casada há 21 anos, mãe de 2 lindos príncipes, o Ravi e o Anthony, e uma mulher que tem uma certa sensatez, sou muito sensata, tenho prioridade em ajudar as pessoas, né? É uma pessoa muito forte em questões de ter um relacionamento com o próximo, né? De ajudar o próximo ali da melhor forma possível. E isso é um dos meus principais objetivos na vida, de estar sempre em busca de estar auxiliando aqueles que precisam, em todos os aspectos de vida no caso. Oh, legal, muito importante isso. Vanessa, e como surgiu a ideia de empreender? Na verdade, assim, desde pequena, né, desde os meus 9 anos, a minha avó já trabalhava com vendas, então eu saía com ela, né, trabalhava, vendia parte de coisas de enxovais, brinquedos, roupas, então desde pequenininha eu fui para esse lado de trabalhar, de empreender, de vender, então após uma certa idade ali, os meus 17 anos, eu fui trabalhar de estagiária numa empresa de correspondente bancária e de estagiária passei ali para ser registrada, fui trabalhar também como gerente comercial a nível do Paraná. Fui trabalhar nessa área comercial e devido às viagens eu acabei optando abrir a minha própria empresa e fui convidada com uma amiga minha, né, que já da área de correspondente bancária, já era diretora de um banco, e a gente abriu ali a nossa empresa e a gente ficou por bastante tempo juntas ali, até 2012, quando eu precisei me afastar devido às cirurgias que eu tinha feito. Senão a gente estaria até hoje, porque foi um relacionamento muito bom, né? Tanto como pessoa, como profissional. A gente teve uma série de atendimentos ali que a gente conseguia se dar bem. Então, até hoje a gente é amiga. Não, né? Não foi por conta disso que a amizade parou. Mas, enfim, legal. A gente tá, e a partir daí, assim que... Se precisei me afastar, acabei me afastando um pouquinho ali do trabalho também. Isso já começou, então, desde criança. Posteriormente, você já começou a trabalhar, menor de idade. Posteriormente, também montou a sua própria empresa junto com uma amiga, né? E Isso. A Excelência Segurança do Trabalho? Como que surgiu a Excelência Segurança? Então, a Excelência, acho que quem teria uma propriedade muito maior para falar sobre isso, essa questão de ideia, de surgir o nome, de surgir a empresa em si, acho que você teria muito mais propriedade em falar nessa parte do que eu, porque você tem uma experiência muito maior sobre isso, propriedade de falar sobre o assunto. Tá, então vamos lá. Como que surgiu a Excelência Segurança do Trabalho? Eu faço, juntamente com várias pessoas, um serviço voluntário numa instituição religiosa, a qual precisava de treinamentos NR10 e NR35. E eu gostaria, junto com meus colegas de trabalho, de fazer isso voluntário sem custo para a instituição religiosa.
E a gente observou que quando veio a determinação da nossa matriz, no Brás, em São Paulo, veio determinando que seria por empresa, uma empresa que deveria dar os treinamentos para os nossos irmãos de igreja. E com isso, como a Vanessa ela mesma falou que se tinha afastado da empresa que ela tinha, ela estava em casa, conversando com ela, ela abriu um CNPJ para dar os cursos gratuitamente para essa instituição religiosa, e assim que começou a excelência, com um serviço voluntário, sem nenhum tipo de custo. Lembro até hoje que o primeiro serviço nós tivemos que cobrar porque foi locado hotel, foi locado salas, andames, foram locado várias situações e foi transmitido apenas as despesas para essa instituição. E posteriormente, como a gente começou a ministrar diversos cursos, não só em Curitiba, a nível de Brasil, Paraná inteiro fomos, e a empresa começou a se divulgar por ela mesma e pelas pessoas que conhecia. Então foi dessa forma que a excelência surgiu, através do serviço voluntário, o qual hoje ainda a gente faz com muita propriedade, é um dos nossos carros-chefe, fazer o serviço voluntário dentro da excelência também. E até a questão ali que você completou ali sobre essa criação ali da empresa, como eu estava afastada, né, acabava auxiliando também nessa parte. Até, não que hoje eu não auxilie, mas antes eu conseguia dar um suporte maior ali para esses atendimentos, conseguia ajudar tanto nessa parte aí voluntariada também. Ah, bacana. E hoje, Vanessa, a excelência, qual o tipo de serviço, qual o portfólio da empresa? Então, hoje a excelência ela tem uma gama de atendimentos, de prestação de serviço aí muito grande. O nosso portfólio ele é bem extenso, né? Então vai desde uma pessoa física ali que precisa de um treinamento, de um curso, tanto empresários, né, de pequeno, desde o pequenininho até o grande empresário ali que precisa da parte de atendimento na área de segurança do trabalho, medicina ocupacional, a gente atende. Então, a gente tem parte de cursos, que são as NRs, tem os parte de documentações, que são os PGR, LTCAT, LIP, PPP, então tudo que é relacionado à documentação da parte de segurança do trabalho a gente atende. Tem os laudos, né, tem demais laudos, perícias também a gente atende. Também tem a parte de ASOS, né, que a gente faz os ASOS admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função. Então, toda essa parte de medicina ocupacional a gente atende também. Ah, bacana. Então, faz toda a área de segurança, medicina e ambiental também. Ambiental também. Tem alguma coisa ali na área de profissionalizante, de cursos profissionalizantes também. Tem alguma coisa ali que a gente atende também. E qual é a quantidade de empresas que hoje a excelência atende? Hoje está passando ali das 1.000 empresas de atendimento já. Tem bastante empresa que a gente atende. Não só aqui no Paraná, né? Tem Santa Catarina, tem no Brasil todo. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo. Então, a gente atende a nível de Brasil aí todo. E você tem ideia de mais ou menos quantos cursos que são realizados pela excelência anualmente? Olha, a gente tem uma base ali, média anual de 3.000 cursos. 3.000 cursos ministrados na área de segurança do trabalho. Ah, legal, bacana. E para finalizar esse nosso primeiro encontro aqui, Vanessa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de segurança do trabalho para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui, até aqueles que não conheciam, agora a partir de hoje vai começar a conhecer um pouco mais da Vanessa, empresária, da excelência também. Obrigada. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que cuide do próximo, né? Deixe ser cuidado, né? Também, que é importante você cuidar do próximo e deixar ser cuidado também, né? E, assim, acho que todo mundo se ajuda e cada vez a gente consegue ser um pouquinho melhor a cada dia, né? A gente cuidar do outro e deixar ser cuidado também. Então, seria isso. Valeu, muito obrigado pela participação, Vanessa. Eu que agradeço. Agora, então, pessoal, nós vamos estar chamando parte da tropa de elite da excelência. Por favor, Roberto, Rodrigo e Galberto se dirigem. Cadê o Galberto?
Sejam bem-vindos. Por favor, meus caros irmãos e amigos, se apresente. Começando, pode ser por você, Gualberto. Então, meu nome é Gualberto, sou aposentado do Corpo de Bombeiros, né? Trabalhei vários anos na parte de atendimento a trauma e hoje eu trabalho na parte trabalho em um hospital para recuperação de pessoas com dificuldades neurais aí, então a gente tá nesse trabalho já há algum tempo, há 8 anos que eu tô aposentado, estou trabalhando no hospital psiquiátrico. Ah, bacana. Rodrigo, por favor, se apresente para nós. Olá, boa noite a todos. Como foi dito, já sou Rodrigo, sou bombeiro militar na ativa, estou aí com 20 anos de serviço e atuo atualmente na parte administrativa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na parte do atendimento pré-hospitalar, no combate a incêndio e, conforme ocorrem essas oportunidades, estão ajudando o Fernando, aí, como ele explanou no início, nesse trabalho voluntário, no atendimento à segurança do trabalho. Ah, legal, bacana. E o nosso querido Roberto, por favor, se apresenta. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Roberto, sou bombeiro militar, socorrista. Estamos nessa empreitada aí para fazer os treinamentos voluntário e o que precisar nós estamos à disposição. Trabalhei como socorrista, combate a incêndio, vistoriador e eu acho que essa foi a minha contribuição com a comunidade. E ainda continua, né? Porque você continua ainda auxiliando, fazendo os serviços voluntários, viajando aí o Brasil inteiro aí conosco aí para estar auxiliando da melhor forma possível, né? Então aqui a gente trouxe parte conforme a gente tem um grupo aí, Tropa de Elite, para mostrar também para vocês aí como funciona não só a questão de um profissional. Aqui estamos com 3 bombeiros militares que ativamente tem apenas um, mas outros 2 já estão aposentados, mas ainda desenvolve toda a experiência que eles ao longo dos anos adquiriram, e hoje a gente vai contar aí, conversar um pouquinho aí, dialogar, dar umas risadas, relembrar de algumas viagens que fizemos junto, né? Enfim, vamos começar então por você, Roberto. Como que surgiu então esse grupo de amigos que viajam o Paraná e o Brasil, ministrando cursos e palestras voluntariamente, sem receber nada em troca? Esse engajamento aí na Tropa de Elite que surgiu, ela é única, não tem mais outra, não tem outra, é única. Ela é raiz, então estamos aqui, nós 3 aqui, 3 bombeiros, precisava de fazer o treinamento e nós se dispusemos a acompanhar o Fernando, a sua equipe, e fazer o treinamento voluntário, sem custo nenhum, e não sem cobrar nada e sem ganhar nada também. Essa é a nossa contribuição. Maravilha. Rodrigo, esses serviços voluntários são feitos de forma presencial, online, finais de semana? Como que nós realizamos esses treinamentos? Então, voltando um pouquinho na tua fala lá no início, né, com relação à contribuição do modo voluntário, como a gente presta esse serviço para uma instituição religiosa, ela, perante a legislação, ela é vista como uma empresa Sim. normal. Uhum. Então ela precisa se adequar à legislação, à normativa relacionada à segurança do trabalho. E surgiu essa necessidade de treinar os membros da igreja, porque lá também tem o trabalho voluntário. Tem os membros que fazem o serviço de eletricidade, tem os membros que fazem o serviço de revestimento de piso. Então todo o serviço dentro da igreja é feito de forma voluntária. Ah, não, tranquilo. E só lembrando, só te cortando um pouquinho, só lembrando, pessoal, que no estatuto da instituição religiosa, ele não prevê nada disso. Então, por isso que tem que ser uma empresa com CNPJ ou um profissional habilitado e qualificado para ministrar os treinamentos. Então, através disso que surgiu a necessidade, conforme eu já falei anteriormente, que surgiu a excelência e surgiu o nosso grupo aí, Tropa de Elite. Então, né, nesse intuito de atender a legislação, surgiu-se os treinamentos. Então, ele acontece tanto na forma presencial, como em algumas oportunidades tem a forma online, que daí a gente consegue atender como foi falado anteriormente, a nível nacional, né? Dependendo da demanda do assunto que surge.
Então, a gente consegue atender aquilo que é exigido perante a legislação e reduzir, né, ou minimizar os riscos que os membros da igreja estão expostos lá com relação ao acidente de trabalho. Bacana, legal. Galberto, vamos lá então. Vamos lá. Como conciliar família, empresa e o serviço voluntário? Então, quando me foi apresentado essa questão do voluntariado, sempre foi, como já foi falado desde o início, né? A gente sempre focou no melhor, né? Então a gente é uma equipe que todos nós sempre se complementamos ali. Então quando tinha que viajar, eu tenho a minha esposa que me ajuda bastante, o meu filho, e o meu trabalho também me ajuda bastante. Eu tenho uma flexibilidade para viajar. Então eu consigo, né? Eu trabalho 12 por 36 e tenho esse amparo do meu trabalho para poder viajar. Família é tudo, né? Então a minha família sempre teve a minha direita me auxiliando, meu filho, a minha esposa, e sempre muito gratificante. Organizar essas viagens, sempre com muito amor, muito carinho, né? Como comentava com o Rodrigo quando nós estávamos vindo, né? Que nós fazíamos isso de uma forma tão espontânea, com tanta vontade de poder ajudar, de poder estar ajudando, né? Estamos ajudando, eu creio assim, que a excelência apareceu. Eu posso falar agora na parte de família, na parte de trabalho. A excelência apareceu na minha vida, numa parte que eu mais precisava trabalhar, ajudar alguém, né? Então, por mais que tenha sido socorrista, guarda-vida, né? Técnico de enfermagem, nunca havia trabalhado com psiquiatria, comecei a trabalhar com psiquiatria e esse ajuntamento com o meu trabalho do dia a dia, mais com a ideia da excelência em ajudar, em informar aquelas pessoas, porque lembrando que nem sempre essas pessoas que têm que ter esse certificado podem pagar. É verdade. Então, assim, a gente, nós nos reunimos para ajudar aquele servente pedreiro, aquele eletricista, aquele responsável por uma obra, dando suporte para que ele pudesse exercer sua função e assim tá ajudando sua família e tá junto ao mercado de trabalho. Verdade. Você me fez lembrar que em determinado momento, uma das pessoas que recebeu o treinamento que nós ministramos, ele comentou com outra pessoa e essa pessoa veio até nós. Ele estava numa fila de emprego, tinha 200 pessoas que se candidatou àquela vaga disponível e quando ele chegou, apresentou a carteirinha, o certificado que, através da tropa de elite, através da excelência, ministrou, ele passou na frente e conseguiu um emprego. Isso, assim, para nós foi muito valioso. Isso é um dos relatos. Fora outros que a gente viu também de salvar vidas. Isso acho que é o mais importante, além de você conseguir, às vezes, a questão ali remunerado, um trabalho é uma situação, mas o nosso objetivo sempre foi, e eu sempre falei para todos que a equipe de segurança, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os bombeiros, eles são como os anjos que estão para dar orientação, instruir as pessoas da melhor forma possível. Podemos citar aqui, em Apucarana, nós estávamos em Apucarana, lembra, Rodrigo? Que no último treinamento que nós fomos para lá, um senhor chegou no meio do treinamento e falou para nós, olha, o último treinamento que vocês fizeram, a manobra de Hamstick para desengasgar, eu prestei atenção. E na minha própria casa, um dia o meu filho se engasgou, eu lembrei do treinamento, fiz a manobra e ele está aqui hoje no nosso meio, recebendo o treinamento novamente, devido às instruções. Então, assim, isso é uma das orientações que a gente vê, mas são muitas outras. Já teve outras situações também, que nós estávamos em Vaiporã, que um dos alunos recebeu uma ligação dizendo que uma sobrinha
tinha acabado de falecer engasgado. E ele, daí conversando com nós, falou, olha, se eu tivesse lá depois desse treinamento, é certeza que minha sobrinha estaria viva. Então, assim, são várias situações que nós vivemos juntos, né, que a gente passou, que a gente pode falar assim que o serviço voluntário, a disposição, primeiramente é Deus na vida de cada um de vocês, na minha vida também. Então, através desse serviço, a gente tem contribuído muito para salvar muitas vidas aí ao longo do nosso Brasil. Vamos lá então, Roberto. A gente começou a falar de algumas situações vividas por nós e nós temos aí um boneco, o nome dele é Theo. Theo, né, Roberto? Theo. Ele viaja com nós aí a nível de Brasil também, sempre quando a gente consegue ele tá junto, porque ele faz toda a parte ali, quando é feito parte de primeiros socorros, é através desse boneco aí que a gente faz todas as manobras para facilitar também. E o que aconteceu em Londrina, quando o Theo, nosso boneco, estava em cima da mesa deitado, Roberto? O aluno chegou rapidamente assim, na sala de aula e levou um susto. Aí nós tivemos que socorrer ele, em vez de dar suporte aos outros demais alunos, tivemos que socorrer ele porque ele levou um susto e passou mal. Então essa foi uma das situações. Situação. Tem pessoas, né, Gilberto, você que está mais ligado à área de saúde, que dependendo da situação emocional dela ali, pega na hora, ou vê aquela situação, em vez de melhorar, nós estávamos apenas num treinamento, a pessoa viu um boneco sobre a mesa, ela acabou desmaiando ali. Daí, um treinamento que era para ser de primeiros socorros foi ali uma situação real mesmo, que nós tivemos que intervir para facilitar também, né? Então, conte para nós também um pouco aí como que é, dependendo da pessoa, vai ajudar, acaba até atrapalhando, né, nessas situações. Assim, eu acredito, né, com esse tempo de trabalhar em várias áreas, do bombeiro ali, que eu creio que todos nós temos um gatilho, né? Temos um gatilho ali, seja qualquer seja um medo, uma insegurança, ele acaba dando esse gatilho. E eu estava junto com o Roberto na sala no dia que nós começamos a preparar a sala. Nós eram vários laboratórios, né? Porque tínhamos bastante material. E quando eu estava colocando o boneco, né, em cima da mesa, o Roberto estava ao meu lado. O Roberto foi o primeiro a chegar no aluno. O gatilho dele foi que ele era já uma pessoa da minha idade, né, uma certa idade, e ele, na nossa época, a gente que é de roça, então não tinha essa história assim, vamos chamar médico, então se reunia a família, um dava banho, outro... E na minha família aconteceu isso, né, de falecer alguém, a gente colocava em cima da mesa da sala, né, então, e daí o Roberto atendendo, eu atendendo, ele começou a chorar, daí ele falou assim, eu lembrei do meu tio, quando meu tio morreu, né, foi colocado em cima da mesa, daí quando eu entrei na sala, eu deparei com o boneco em cima da mesa, eu lembrei do meu tio e daí passei mal. Então, foi o gatilho dele, foi essa lembrança da infância, né. E o Theo, ele nos ajuda muito, porque ele se iguala muito àquilo que nós precisamos para dar o suporte, né? Então, ele ajuda aqueles que estão aprendendo com a gente a como lidar. E esse foi o exemplo básico que estava ajudando mesmo, que foi o gatilho para ele passar mal. Legal, tranquilo. É bom saber disso, que isso, eu sou sincero em dizer que eu não sabia que quando morria antigamente colocava sobre a mesa, né? E o rapaz lembrou na hora e por isso que ele veio passar mal, né? Então é interessante a gente ouvir essas histórias também, né? E Rodrigo, você que está nativa no Corpo de Bombeiro aqui no estado do Paraná, quais são as tecnologias, dispositivos de segurança, o software de monitoramento que hoje está sendo empregadas em relação aos combates de incêndio, né? Não só aqui no Paraná, no Brasil e no mundo afora aí, né? A tecnologia tem avançado muito em todas as áreas, né? E especificamente no Corpo de Bombeiros, praticamente todos os setores têm a tecnologia aplicada, seja na parte administrativa, né, através de sistemas de gerenciamento de informações, quanto na parte do atendimento. Então, tem algumas unidades que dispõem de drones, alguns drones com câmera térmica, né, para ajudar, por exemplo, uma busca no meio da mata,
Tem equipamento de comunicação, né? A hora que o bombeiro entra para fazer uma busca no ambiente que está confinado, ambiente com incêndio, e porventura aconteça algum tipo de acidente com esse bombeiro, a hora que esse rádio detecta que não há movimento corporal, ele começa a emitir um sinal para a equipe que está fora do prédio, dizendo que tem um problema e que precisa ser a equipe responsável pelo resgate entrar e fazer a retirada desse bombeiro. Tem o uso, né, não se diz assim que é uma tecnologia, mas o uso dos cães, né, nas buscas, o uso de busca de pessoas em soterramento, em alagamento, utilizado técnicas que é aplicada no mundo inteiro. Então a técnica que nós utilizamos aqui no Paraná é a mesma técnica que vai ser utilizada na Espanha, na França, nos Estados Unidos, né, que agiliza o serviço, né, proporciona maior rapidez naquela tarefa, naquela busca. E, por exemplo, no combate a incêndio, nós temos um líquido que é chamado líquido gerador de espuma, que a hora que ele se mistura com a água, ele forma uma camada de espuma, né, por exemplo, para fazer o combate de líquidos inflamáveis. Então, dá para se dizer que hoje em dia, todas as áreas do Corpo de Bombeiro têm a tecnologia envolvida. Tranquilo. É bom saber isso, que nós estamos bem preparados aqui no estado do Paraná. Recentemente, eu acredito que as pessoas tenham percebido que houve uma mudança no nosso fardamento. Nós tínhamos aquela farda mais marronzinha, né, a cor caque, e agora nós estamos com o amarelo gold. Esse fardamento novo, ela detém uma tecnologia que nos permite aproximar um pouco mais da caloria, né, do fogo, por exemplo. Ela se tornou, do fardamento, ela passou a ser um EPI de uso diário. Então, a maioria das atividades que nós conseguimos fazer, por exemplo, para liberar vítimas presas em ferragem. Antigamente nós tínhamos que colocar aquela roupa de combate a incêndio para poder se proteger, né, de fagulha, de lâmina, de caco de vidro. E hoje em dia essa farda nova já dispensa aquele lá. Então, essa evolução, né, dos equipamentos também é uma tecnologia. Aquela roupa de aproximação para o combate a incêndio, ela permite, né, a resistência à caloria e também a abrasão, né? Por exemplo, lâminas pontiagudas, caco de vidro, picada por animais peçonhentos. Então ela oferece essa proteção. Tem essa resistência também, né? É bom saber que nós temos todo esse aparato também, né? Isso nos traz uma segurança maior, que hoje o Corpo de Bombeiro ele está preparado também, não só com as tecnologias, mas também com os EPIs, que isso faz toda a diferença para quem está executando, né? Outra situação, Rodrigo, aproveitando a sua fala, eu vejo que às vezes você desce muito para o litoral, dependendo da época ali, né? Sim. Para a questão de salvamento, né? Então, nós estamos chegando agora também na questão aí do verão nosso, né? Que Sim. dica, o que você pode nos orientar, e até alguma situação vivida aí? A máxima, né? Aquela, né? Tanto o litoral como, né? Nós temos aqui as cavas, né? Tem o pessoal do interior que tem as prainhas na costa oeste, né? Que água no umbigo, sinal de perigo, né? E a gente, infelizmente, né? Acaba presenciando esses acidentes em meio líquido, né? Envolvendo tanto crianças como adultos e pessoas de mais idade. Então, a gente sempre recomenda, né, que preste atenção na sinalização do guarda-vida, né? Lá nos locais de banho tem a sinalização, onde que é o local de risco, onde que é o local mais apropriado para se tomar banho, né? Evitar o uso de bebidas alcoólicas, né? Se tiver na praia e a bandeira tiver preta, local não protegido por guarda-vida. Local de risco. Vermelha, local com risco. com risco. E o local certo é a amarela, né? Bandeira amarela. Que é o local protegido pelo guarda-vida. E mesmo assim, né? Mesmo sendo protegido pelo guarda-vida, não dá para abusar, né? Não, vou entrar aqui na água, que se eu qualquer coisa o guarda-vida me tira, né? Às vezes tem mais de uma pessoa e pode não dar tempo, né? Então, e o mar, ele tem um comportamento fora do padrão, né? Uma hora a maré tá calma, de repente tem uma puxada e acaba podendo levar. Então, sempre ter esse cuidado. E fora do meio líquido, cuidado com as crianças, né?
né? Ficar atento sempre onde que a criança está, com quem que está brincando, para onde que está indo, porque infelizmente a gente tem muito caso de criança perdida no litoral. Não sabia disso também, não. Tem. Pensava que era mais afogamento, mas... Não. É porque dependendo da quantidade de pessoas que está na praia, a criança acaba brincando, o pai perde um pouco da atenção e a criança se perde. Valeu, obrigado. Roberto, você como um prevencionista, bombeiro, socorrista, como devemos nos proceder para evitar acidentes? Até porque você já vivenciou muitas situações de acidente que ao longo do seu trabalho, né, no Corpo de Bombeiros, você já fez atendimento não só com vítima, mas também com locais pegando fogo, né? Então, o que você nos pode dizer aí para evitar esses tipos de acidente? Boa pergunta. Promova treinamento. Treinamento. Quanto mais pessoa treinada, voluntário treinado, menos chance de acontecer o acidente. Respeite as normas regulamentadoras, as NR, contra incêndio. Usa a EPI de acordo com a norma, para que não haja acidente. Legal, bacana. É bom saber que a pessoa treinada, ela tem uma condição melhor em uma emergência fazer conforme os procedimentos. Porque não adianta você ter todo equipamento de combate a incêndio, tem extintor, tem hidrante, tem mangueira, mas você não sabe usar. O incêndio acontece qualquer hora. Ou a hora que vai pegar o extintor, e o extintor ele não está ali com a pressão adequada para fazer o primeiro atendimento, né? Uma pós-graduação que eu fiz, eu estudei a questão ali da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E antes até da Netflix lançar sobre a Boate Kiss ali, eu fiz tudo um estudo, fiz um TCC meu, de uma pós de engenharia contra incêndio e pânico, que eu estudei a fundo como que foi o incêndio lá. E o primeiro momento, quando o segurança pegou o extintor para apagar o princípio de incêndio, o extintor não funcionou. Quando ele foi até o outro, quando ele voltou, já não tinha mais controle. Então é muito importante também ter o pessoal treinado, ter, conforme o Roberto falou ali, toda a questão das normas, respeitar as normas, seguir e também ver os equipamentos frequentemente. Por isso que o Corpo de Bombeiro, no estado do Paraná, ele orienta de tempo em tempo, a cada 2 meses, você fazer as reuniões com os brigadistas para facilitar e verificar qualquer tipo de situações anormais durante o seu expediente ou no estabelecimento em si. Certo, então, Roberto? Certo. Fernando, posso só dar um aviso aí? O que acontece com a excelência, no caso, que nos ajuda na nossa instituição? Então, nós temos que o estudo, né, aliás, o conhecimento, ele traz para a pessoa uma competência, uma habilidade. Então, agora você falando, eu me lembrei de uma situação que aconteceu dentro da nossa instituição, que uma senhora de 60 anos veio passar mal dentro da nossa instituição e tinha os brigadistas formados pela excelência. Daí o que aconteceu? Então ela passou mal dentro, eram 9 horas, ela passou mal dentro da nossa instituição. Instituição religiosa. Exatamente, dentro da nossa igreja. Ela foi prontamente atendida pelas irmãs, que nós temos tanto o lado dos irmãos quanto as irmãs têm esse suporte, né, para estar atendendo. E ela foi atendida às 9 horas. Era 9h10, isso aconteceu em Piraquara, numa vila chamada Vila Macedo, próximo ao UPA de Piraquara. Então aconteceu às 9 horas, ela teve um mal súbito. Então às 9 horas ela foi atendida pela brigada, formada pela excelência. 9h10, 9h15 ela estava dando entrada no UPA, na sala de emergência. Aí vem o acerto, né? O acerto. Aí logo o médico plantonista viu que não estava algo certo, foi feito alguns exames rápidos. Quando foi 3 horas da manhã, ela estava dentro do centro cirúrgico fazendo um cateterismo. Você vê como a importância. Tivemos o curso agora, que dia, Rodrigo? O último, nós tivemos de brigada, domingo, e o filho dela estava
estava na brigada. Então, essa transparência, a gente poder falar assim, ó, a gente, como fala-se aí fora, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita vem, né? Então, veio para mim, veio com assim, saber que houve, né, essa educação, houve esse conhecimento, essas irmãs pegaram a habilidade, né, conseguiram atender a situação, e hoje essa mãe, essa avó, essa esposa está totalmente recuperada e volta, né, salva na instituição. Que legal. Galberto, conta para nós, como que foi o atendimento a um rapaz que tinha caído de moto com fratura exposta e no meio do atendimento, você lá no SEAT, lá, um cachorro atrapalhando todo o atendimento que você estava fazendo lá? Então, eu acredito que eu estava falando pro Rodrigo, a minha vida de bombeiro nunca foi fácil, né? Sempre foi voltado, sempre teve alguma coisa ali que acontecia de inusitado, né? Então, foi um acidente que aconteceu no começo de domingo, às 5 horas da manhã, na João Leopoldo Jacomel, quando ela ainda não era duplicada, ela era somente normal ali, e sempre tive comigo, né? Que você saber é importante, agora compreender é melhor ainda, né? Então a gente estava ali e eu estava como chefe de equipe, estava atendendo um menino inconsciente, e quanto maior a gravidade ali, mais nós nos cobramos para nós darmos o melhor, porque eu acredito que se nós conseguirmos dar um atendimento melhor ali, vamos dar a melhor condição para o médico lá na frente. Então eu sou muito focado nessa parte. Então eu creio e acredito que o saber é bom. Agora, o compreender a gravidade ali sempre foi prioridade. E eu comecei a atender aquele rapaz, meu companheiro junto, o Adão estava comigo, e a gente atendendo ali, e aquele cachorro não deixava eu trabalhar, não tinha como eu trabalhar, o cachorro não parava, né? E nem era o tal do cachorro travessão, né? Não era conhecido do motoqueiro. Era curioso. Era o curioso, né? E eu comecei a atender a pessoa na pouca luminosidade ali, eu comecei a estabilizamos o rapaz, né? E tinha o item principal do meu atendimento. Então tinha várias coisas para o cachorro pegar. Ele foi pegar exatamente o que ele não podia pegar. Você escolheu assim, eu vou pegar esse bombeiro, vou sacanear com ele hoje. Hoje ele vai voltar para casa com raiva do cachorro, né? E o item que eu mais precisava, no meio de tantos, ele pegou bem o que eu precisava. E atrapalhou todo o atendimento. E atrapalhou o meu atendimento ali. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Isso, nós estamos falando 5 horas da manhã, num domingo, então não tinha pessoas. E quando acontece de ter um acidente grave, fratura exposta, ou qualquer outra situação ali, e começa a ter um monte de gente em volta, o que vocês fazem? O que você fazia na época que você trabalhava? Então, o tal do curioso, ele não tem horário, né? Ele brota do nada, né? Ele, se for de manhã, elas vendem camisolas, de pijama, chinelo, descalço, que a pessoa parece que tem aquela coisa assim. Então, o curioso, ele vem, ele brota. Eu lembro que eu cheguei, só tava eu, a moto, a ambulância, que a pouquinho eu não conseguia trabalhar de tanta gente, mais o cachorro, né? E gente, então, é engraçado que você vê gente de pijama, a pessoa que sai da sua casa, né? Deve ficar no celular, vai lá atrapalhar ali o bom andamento do serviço, né? E sempre a gente tenta manter a calma, né? E o respeito, e o respeito pelo curioso. Por mais que você tenha vontade de esganar ele, você não pode. Não tem como, não pode. Tem que tratar bem ali, porque a gente está levando o nome de uma instituição, né? Do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a vítima ali é principal, né? E geralmente, nesse caso, nesse dia não aconteceu, mas geralmente nós temos o apoio da Polícia Militar que nos ajuda, né? Mas o curioso sempre haverá. No independente brota do horário, de tudo que é lugar. Não, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, ele sai de árvore, bate de pedra, mas ele chega lá para dar
para dar uma prejudicada no bom andamento. Obrigado por tudo pela nossa conversa. Eu vou chamar agora para substituir você o Romério. Por favor, Romério. E assim, Galberto, continue esse serviço que você sempre fez, que você sempre está fazendo, que a gente não faz aqui para angariar qualquer tipo de situação para nós, né? Tudo que você está fazendo, que nós estamos fazendo, é para que no último dia, o Deus que está lá em cima, lá, ele observa que os servos deles aqui na terra contribuiu de uma forma, né? Às vezes o Senhor separa cada um de uma forma, né? E o Senhor separou você também para auxiliar nós aí, então fica firme aí que nós dependemos de você também, né? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, obrigado à excelência que me ajudou, como já disse, né, a me encontrar, me ajudar, ajudando, porque quando você ajuda alguém, automaticamente você se ajuda, né? Então, agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Valeu, obrigado. Rodrigo, vamos lá então. Como instrutor, você já teve várias situações, conforme até o Romério se posiciona ali, responde para nós. Já teve várias situações embaraçadas que você já teve ao longo da sua vida, né? Sim. Como bombeiro, né? Você consegue reportar alguma para nós? O Roberto falou ali a questão do treinamento, né? É até um regulamento nosso, né? Estar constantemente treinando, por mais que você já sabe do assunto, a gente tem que estar sempre revendo, né? Sempre estar se reciclando. E teve uma vez que nós fomos para um treinamento lá no Rio Tibagi, onde fazem raft. E tava lá, né, os botes, e tava o caiaque, e eu e mais um colega no caiaque. E na hora que tá descendo o rio, que faz as quedas de nível, né, que muda de altura a água ali, o caiaque deu uma embicada assim, e eu acabei caindo do caiaque, né. E daí o colega que tava comigo conseguiu se segurar ali, subiu de novo, e eu fui pra água, né. E eu tava com a questão do uso do EPI, né. Eu tava com um colete um pouco maior do que o correto pra mim, né. Então eu afundava, o colete subia, daí eu puxava o colete e ficava naquela briga ali até conseguir chegar num remanso ali para poder alcançar o bote e continuar descendo o rio, né. Mas foi um momento de tensão, de nervosismo, né, porque você se vê numa situação que é só você e Deus ali, né, para conseguir se livrar daquilo. Isso num treinamento que você tá, você passou por essa situação. Né? Então, assim, são situações que a gente pode estar passando. Ainda mais vocês que trabalham com alto risco, né? Sim. Então, vocês têm que estar preparados, né? Então, isso é importante. A questão, né, voltando um pouquinho ali a questão do IPI, né? Assim como o treinamento do nosso regulamento, o uso do IPI também está no nosso regulamento. Se a gente fizer uma atividade e acontecer algum tipo de acidente, sem o uso do IPI, a gente pode acabar respondendo um procedimento por causa disso. Responde. Tranquilo. Romério. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Certo, meu caro? Se apresente aí para os nossos ouvintes, para todo mundo aí que quer conhecer quem é o Romério, né? Então, meu nome é Romério Moreira, sou técnico de segurança do trabalho, trabalho junto com a Excelência, com você, com a Vanessa, meus companheiros aqui, desde o início que começamos esse trabalho de segurança do trabalho. Ah, bacana. E o Romério tem filhos? Tenho 3 filhos, dois, um com 20 anos, outro 18 e uma moça de 10 anos. Ah, legal. Tranquilo, então. Romério, quando eu cheguei em Curitiba, que eu sou de Cascavel, vim de Cascavel para Curitiba em 2009, você já era técnico de segurança e coordenador nessa instituição religiosa. E de lá até hoje, fizemos muitas viagens juntos, conforme já relatamos aqui, tanto no Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina. E nessas viagens, nesse serviço voluntário que nós sempre fizemos, o que marcou mais para você, assim, como técnico de segurança do trabalho? Então, quando a gente estava
no início desse trabalho, aí foi quando vocês apareceu, você com a excelência apareceu. Aí era um socorro para nós e a gente começou a viajar com essa equipe maravilhosa aí. Eu acho assim que marcou muito foi essa união que nós fizemos juntos, que nós progredimos muito e um ajudava o outro. E essa era uma coisa muito importante para nós, esse auxílio um do outro. Isso que marcou bastante em nós, a união nossa. E sempre foi assim, nunca teve uma discussão, nunca teve nada, sempre foi na paz. É verdade, né? Quantas viagens que nós fizemos, Mato Grosso, saímos de madrugada e um pouquinho mais atrasado e pegar um aqui, outro ali, e assim íamos para o Brasil inteiro aí praticamente, né? E graças a Deus nunca tivemos nenhum problema. Às vezes, quando a gente ia em 2, 3 carros, alguns se perdiam, né, Rodrigo, na estrada, né? É verdade, culpa do GPS. Né? Colocou no meio daquela plantação de milho lá. Essa situação foi em Ivaiporã? Ivaiporã. Em Ivaiporã, nós indo para Ivaiporã e não chegava o Rodrigo e a equipe do Rodrigo. Quando nós fomos ver, o GPS tinha jogado ele no meio do milharal, né? Mas chegou de madrugada lá. Chegou com o nosso ancião ainda lá junto, né? Tadinho do nosso ancião. Mas tudo bem, meus caros. Mas também, eu lembro, até falando do dia do milharal, foi parado uma cidade inteira, praticamente. O pessoal queria saber o que estava acontecendo ali onde que nós estávamos, ministrando treinamento. E eu lembro até hoje que o nosso ancião, né, da localidade, ele foi no comércio pegar alguns materiais para construção e o dono do comércio, do materiais de construção, perguntou: ô seu João, o que está acontecendo lá na tua igreja que tem ônibus na frente, tá todo mundo só falando desse evento que está tendo na tua igreja? Daí o nosso ancião pegou e falou assim: não, tem uns valentes aí que vieram de Curitiba e eles estão ministrando os treinamentos aqui de NR10, NR35, que nós precisamos aqui, porque tem todo o serviço voluntário. Ele falou: nossa, mas eu tenho um funcionário meu que está precisando fazer esse curso. Ele falou: então manda lá para a igreja que faz junto tudo com nós lá. E daí apareceu lá também uma pessoa, né, que por causa do movimento que foi na cidade em si, cidade um pouco menor, né, que é acostumado que nós estamos indo, e fomos bastante, e através disso movimentou uma cidade inteira que queria saber o que a tropa de elite estava fazendo ali, né? Mas enfim, foi uma situação também que eu lembro aí que aconteceu, né? Romério, você trabalhou diversos anos e sempre está envolvido na indústria, né? Tanto na questão plástica e demais ali também. As empresas hoje estão penalizando os funcionários que não utilizam os EPIs? E você, como presidente de sindicato, também recebe algumas denúncias em relação a isso? A fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego? Como que está sendo hoje em dia nas indústrias? Hoje em dia nas indústrias está assim, porque o Ministério Público está muito defasado. Tem muito poucos auditores, poucos fiscais para conseguir colocar isso em prática, as fiscalizações. Então, as empresas elas vão meio que por conta própria, porque cada empresa elas têm a área de segurança deles, tem o sistema de segurança, então elas caminham já direitinho porque eles têm medo de risco, de acidente e ser penalizados. Então, a gente tem... e as portas das empresas, através das suas convenções coletivas de trabalho, estão abertas. O sindicato tem as portas abertas. E nós conseguimos entrar nas empresas, orientar os trabalhadores também, através de boletins, alguma coisa assim, sobre segurança. Tranquilo. E chega muita denúncia para vocês lá no sindicato? Poucas denúncias. As empresas, elas mesmas têm uma responsabilidade muito grande com a segurança nas próprias empresas, né? Elas evitam qualquer escândalo também. Tranquilo, bacana. Agora você falando, né? Pode falar. Então, só para ver um caso que aconteceu, a gente estava numa empresa e no momento que nós estávamos visitando essa empresa lá, o operador de máquina passou o seu dedo lá no rolo lá e cortou o dedo dele.
né? Decepou. E aí, como eu estava perto, a gente tem um pouco de noção de segurança do trabalho, a gente foi socorrer ele. E quando a gente saiu socorrendo ele, fomos levando lá e já fui avisando o pessoal da portaria para que um ambulatório para receber esse trabalhador. E aí eu estava levando ele e aí ele lembrou do dedo. Ele próprio lembrou do dedo. Mas meu dedo ficou lá na máquina. Eu falei, calma, fica tranquilo. Vamos lá para o ambulatório e eu vou ligar para eles trazerem o teu dedo. Enquanto isso, eu estava levando ele. Tinha a faxineira lá, pegou o dedo dele, deu descarga lá e perdeu o dedo do rapaz, coitado, né? Daí não teve como fazer. Não teve como fazer. Mais tranquilo. Mas foi uma situação que ocorreu, né? No momento que a gente estava lá dentro da empresa. Tranquilo. E você... Agora eu lembrei de uma situação que o pessoal vai dar risada, já começaram aqui também. Nós estávamos em Rio Branco, aqui, né, na região metropolitana de Curitiba. E nós temos o Romério, ele, quando tem alguma situação, né, como ele é sindicalista, né, ele sempre está envolvido ali, algumas paradas, quando precisa, sempre a favor dos trabalhadores, né. E um dia nós estávamos na nossa instituição religiosa, nós estávamos aplicando a prova, né, nós estávamos aplicando a prova, que sempre quando dá o treinamento, posteriormente aplica-se uma prova, para ver se os nossos alunos aprenderam conforme precisava. E daí chegou na hora dos assuntos que o Romério precisava. Então ele pegou o microfone no meio da igreja, falou o quê, Romério? Então foi uma situação muito engraçada até. E a gente estava corrigindo as provas, né? E aí nós tínhamos o costume de perguntar para tal pessoa lá, qual que é a resposta? Né? E eu fui falar para ele e eu falei assim... Companheiro, qual que é a resposta? Dentro da instituição religiosa, então ficou muito complicado. Todo mundo riu, né? O Fernando falou assim, não pode falar companheiro, irmãos. Então tá bom. Mas ali, na verdade, nós que mais percebemos, mas na hora ali o pessoal até não percebeu muito, né? Mas os instrutores que estavam ali, a equipe, na hora, opa... Como estava falando no microfone, ficou alto. Né? Ficou alto. Mas já aconteceu o contrário também, o que aconteceu também? Nós estávamos fazendo uma assembleia na frente de uma empresa, tinha uns 300, 400 trabalhadores, porque era todo o turno que estava lá. E nós estávamos fazendo uma assembleia para ver alguma coisa sobre era convenção coletiva de trabalho, era sobre horário. E a gente estava fazendo essa assembleia e eu, na minha fala... em vez de falar, né... Companheiros? O que você falou? Paz de Deus. Falou o contrário. O contrário. Mas daí eu já... Corrigiu já. Deu uma corrigida também. É que às vezes tá com a mente no local ou no outro e acaba acontecendo, né, essas situações, né? Faz parte. Quem tá na frente falando, dialogando com as pessoas, sempre pode estar também tendo... algumas situações aí que possa comprometer também o andamento, né? Mas são situações que a gente já passou e passa, né? Para facilitar também. Só dá uma olhadinha para mim ali, acho que conectou o carro. Chutou o fio. Mas assim, pessoal, vocês veem que nem sempre, né? Nós estamos com todas as situações controlando ali também, né? Às vezes acaba escapando alguma coisa, né? Mas faz parte também, né? Roberto, nós falamos tanto de segurança, aqui se emocionamos, verificamos toda a parte de tecnologia, falamos muitas coisas aí que trouxe assim um certo conhecimento a mais para algumas pessoas, né? Até eu aprendi algumas coisas hoje aqui com o Rodrigo, com vocês também, né? E eu gostaria que você, né, pela sua experiência, assim como o Galberto, o Rodrigo te chama de dinossauro, porque... Por que essa dinossauro? É porque juntando a minha idade de bombeiro e a dele, dá quase igual. Então são dois dinossauros. É dois, é que ele não fala a parte dele, né? Tá. É que ele só fala só diretamente a eu. Tranquilo. Mas assim, para nós finalizar a sua participação aqui, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aí sobre segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho, a segurança começa com nós.
Então seja um exemplo, inspire os outros também. E o acidente ocorre onde a prevenção falha. Legal, bacana. Rodrigo, você também, como toda essa tua experiência, instrutor, todas essas viagens, eu falo assim que eu aprendi a ser engenheiro de segurança praticamente nessa instituição. E eu sempre, como engenheiro, líder de vocês, muitas vezes, eu sabia e sei muitas vezes até menos que vocês, e o conhecimento que vocês conseguiram transmitir para os alunos e para mim, eu posso dizer assim que eu consegui elevar o meu nível como engenheiro, como pessoa, como cristão em todos os aspectos. Quando um de nós ficava doente ou fica, todos ali juntos, sofre também. Quando nós tivemos perda na tropa, que nós tínhamos o Marcelo, um engenheiro eletricista, se acidentou de carro, veio a falecer. Todos nós também perdimos. Nós perdimos também companheiros nossos que se mudou, que está nos Estados Unidos hoje. Então nós já passamos praticamente a nossa equipe em 15 anos que sempre estamos juntos. Muitas coisas juntos. Eu aprendi, vocês aprenderam também uns com os outros. Eu acredito que nós formamos nesse Paraná, nesse Brasil aí, mais de 100 profissionais que hoje nós não precisamos mais viajar, porque esses profissionais, tanto na Regional Cascavel, Londrina, ali também na região norte do Paraná, nós temos Maringá, Andirá, onde que nós já fomos também, diversas cidades, Ivaiporã, Campo Mourão, enfim. Se for citar aqui, são muitas, né? E todas essas localidades hoje, elas têm um engenheiro, têm um técnico, têm um bombeiro, e praticamente começou aqui com nós, né? Nós fazendo toda essa divulgação, esse serviço. Eu queria que você, Rodrigo, passasse então a mensagem para o pessoal referente à parte de segurança, né? De tudo que você viveu e vive até o momento. Né? A parte da segurança, a gente já traz isso, né, desde a época da nossa formação lá como bombeiro, que é a prevenção. Então a gente sempre trabalha na prevenção. Aí quando extrapola aquilo que já foi prevenido, né, a gente vai fazer conforme o caso pede, mas a segurança do trabalho em momento algum serve para atrapalhar. A segurança do trabalho ela é para cuidar, para preservar, para proteger, trazer o bem-estar, né? Então, quando a gente atua na segurança do trabalho, a gente está promovendo o bem-estar para o trabalhador, para que ele desenvolva a sua atividade com segurança e retorne para sua casa, para sua família, do mesmo modo que ele chegou. Legal, bacana. Romério, passa para nós também uma mensagem final de segurança. Eu vejo assim, é um treinamento, segurança é um treinamento para alertar e prevenir acidentes de trabalho. Eu acho que o nosso papel é isso, fazer esse treinamento, alertar para os riscos, para ter uma prevenção e conscientização de acidente de trabalho. Esse que é o nosso papel. E eu vejo assim, quanto é que nós ficamos felizes quando entramos em uma obra do nosso setor e ver que está todo mundo trabalhando certinho, com os EPIs. É muito gratificante para ver que as pessoas estão executando aquilo que nós ensinamos para eles. Isso que é mais importante. Legal, bacana. Gratificação. E assim, Romério, você como coordenador também, no setor que você atende, como técnico de segurança, né? Já passaram muitas pessoas, vários técnicos. Hoje tem no teu setor um coordenador também que te auxilia, um engenheiro. A experiência você vai passando com os anos, você vai adquirindo cada vez mais, né? E até numa das viagens que nós fizemos junto para Blumenau, Santa Catarina, nós fizemos pontos de ancoragem toda a localidade. Então a gente passou ali uns momentos que posteriormente também aconteceu alguns imprevistos, não com os membros da instituição religiosa, e sim com os outros, né? A gente também já passou não só coisas boas, mas também alguns acidentes que aconteceu, né? Isso também entristece
porque não utilizou, não seguiu o que nós estamos falando aqui, os EPIs, as normas. Nós fomos numa localidade, fizemos os pontos de ancoragem, treinamos, orientamos, e quando uma pessoa externa foi adentrar e fazer o serviço, ela não utilizou os EPIs adequados. Então, às vezes, por isso que eu falo que essa equipe e todos os técnicos de segurança, os engenheiros, eles são como anjo, porque eles estão ali para prevenir um acidente. O objetivo nosso é que a pessoa, quando ela vai trabalhar, independente de ser no serviço voluntário, na sua empresa, na sua localidade, que ela volte para os seus familiares da mesma forma que ela saiu, até melhor. Ela voltar animada para não ter nenhum tipo de problema. Eu sempre falo para o pessoal, existia até a lei de recusa. Tem algum problema de segurança, eu vou recusar a fazer esse serviço. Se eu vejo que vai colocar em vida a minha vida, se vai colocar em risco a vida de outras pessoas, eu não executo. Eu prefiro muitas das vezes ali paralisar a obra, demorar um pouco mais de tempo, às vezes até perder o serviço, do que ir executar e acontecer um acidente grave ou fatal, né? Então, é muito importante que todos utilizem os EPIs, que antes de utilizar os EPIs, façam análise preliminar, façam um planejamento para evitar qualquer situação. Se eu for trocar uma lâmpada a 5 metros de altura, eu vou ter que colocar cinto, vou ter que ter NR35, NR10, vou ter que montar, às vezes, andaime, ou utilizar uma plataforma elevatória. Agora, se eu conseguir, com a tecnologia que tem hoje, eu apertar um botão, fazer que essa lâmpada, esse fio desça até mim, que eu não tenho nada desses tipos de risco, eu consigo eliminar muito. Então, o nosso objetivo é você fazer um planejamento, uma análise, para você tentar eliminar todo e qualquer tipo de risco. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Esse, sou sincero em dizer, é o primeiro podcast da Excelência meu. Eu fiz questão de chamar vocês 4, Galberto, Romério, Rodrigo e Roberto, existiam também os demais, mas outro momento a gente chama, mas foi escolhido a dedo porque vocês fazem parte da Excelência, fazem parte da minha vida, e com certeza nós temos ainda muitas missões aí ao longo desse Brasil inteiro aí para estar instruindo e salvando vidas. Eu só queria que vocês batessem uma palma para vocês mesmos. Valeu, um abraço. Obrigado. Fechou? Faltam 4 minutos? Nisso aí ele é craque. Aquele dia o Pato falando lá na primeira vez. Esse dia ele apareceu